Boa noite, comunidade Noese.online. Vamos lá fazer uma análise preditiva aqui muito rapidamente de como poderá ficar a lista de interessados aqui da unidade de Roraima referente ao concurso EBSERH 2023. Das últimas convocações do dia 7. Tivemos esses cargos aqui convocados com lista suplementar: advogado, administrador, gestor hospitalar, analista administrativo qualquer área de formação, tecnologia da informação, nossos colegas da TI e assistente administrativo. Então vamos estar fazendo aqui essa análise preditiva de dados de como poderá ficar a lista de interessada, a quantidade que poderá haver na lista de interesse. Lembrando que a empresa chamou todo mundo da microrregião, desses cargos, chamou a pessoa para vaga imediata e depois o restante em lista suplementar. Então, a gente vai ter como foco aqui os colegas de Manaus. Então, por conta que o acesso de Manaus para Roraima é muito mais fácil do que vindo de Teresina, São Luís, Macapá e Belém. Então, os dados dizem que possivelmente haverá adesão para a lista de interessado, manifestação de interesse, então a adesão será maior. Os colegas que estão classificados na unidade de Manaus. Então a gente vai ter como foco isso. Então, acreditando que essa reserva será composta por mais gente da unidade que estão classificados na unidade de Manaus. Então vamos lá, muito simples. Aqui embaixo vai estar o seu PDF para você acompanhar, lembrando que vai até o dia 14 a manifestação de interesse. Seria interessante depois dessa data você ter acesso à lista dos interessados. Lembrando, para você que ainda não compreende lista de suplementar e lista de interessado aqui do concurso EBSERH, é como se fosse um novo concurso lá, só que a forma que a unidade pega para classificar os concurseiros lá é pela nota, pela classificação regional. Então, vai dar maior nota descendo. Então, se cria lá uma reserva de interessado. Em não assumindo o candidato da reserva, pega-se o interessado que manifestou interesse lá pela lista suplementar. E havendo surgimento de novo cargo, pega-se da lista dos interessados, tá bom? Então vamos lá, essa introdução. Aqui embaixo vai estar o seu PDF, é só clicar aqui no PDF, você vai ter acesso, e também no minuto, para você ir direto para o seu cargo. Então vamos lá, primeiro para advogado, inclusive ele já está aqui. Advogado 3 minutos e 5. Essa é aqui, chamou o segundo para cargo imediato, para assumir o cargo imediato, só foi um, ampla concorrência, e o restante para manifestar interesse. Eu coloquei uma legenda aqui para você não se perder. Hashtag Boa Vista significa que é vaga imediata, então tem que assumir. E o FRR significa que é manifestar interesse até dia 14. Se houver aqui no status, que é isso aqui, diferente do 1 e do 2, se refere a situações nas unidades locais. Então, você vai focar aqui, por exemplo, tem convocado. Não é convocado lista regional, é convocado lá na unidade de Manaus, essa situação local. Então, isso aqui é advogado. Aqui está a nossa fonte de dados. Lembrando que o resultado que a gente tem como base é o resultado lá do dia 1º/3 de 2024. A gente não leva em consideração os resultados subjúdice. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir aqui, deixar só o para vaga imediata, que é o 2, ele está classificado no Piauí, primeiro classificado. É óbvio que ele não vai querer assumir Boa Vista. Então, aqui, pela sequência, seria o 3, e é o primeiro classificado aqui em Belém. Também não vai querer. Então, para a gente não se alongar demais, eu vou fazer o filtro aqui, lembrando, primeiro, que é o segundo ampla, que vai assumir em Boa Vista. Eu vou filtrar só a unidade de Manaus. Então, fica assim. Então, 20, que é o quinto aqui em Manaus, advogado, em tese, vai assumir a vaga lá que é do primeiro colocado, que é
colega lá do Piauí. Então, aqui a gente pode prever 1, 2, 3, 4, 5, eu acredito que é no máximo 15 interessados aqui nessa unidade. Aí a ideia é que todos os colegas de Manaus manifestem interesse, porque vocês estão numa situação mais confortável em relação aos outros. Você e o 44, que é o 9 em Manaus, como é um cargo que não tem muita demanda, advogado, né? Então a probabilidade de você ser contratado em Roraima é muito grande mesmo, desde que você manifeste interesse e acompanhe o concurso aí. Então, isso aqui foi advogado. Vamos lá para o próximo cargo. Agora, administrador, 5:53. Administrador, também chamou só para uma vaga. Vou botar todos aqui. Só para uma vaga, ampla concorrência. Eita, eu fiz caca. Deixa eu voltar. Chamou o primeiro da ampla concorrência, que é também primeiro colocado em São Luís. Então, a probabilidade dele não vir é grande. Então, vou filtrar aqui novamente, como eu fiz com o advogado, e filtrar só a unidade de Manaus. Manaus. Aqui, aí eu venho para cá. Lembrando que esse aqui, São Luís, primeiro colocado, administrador. Será se virar para Roraima? Se ele não vir, então o próximo vai ser o segundo, que está classificado em Manaus, e 19 ampla concorrência. Eu parei aqui, foi uma candidata que me procurou, que ela está nessa classificação 86, por isso que eu coloquei o fundo verde até o 86. Então, essa é a situação aqui de administrador aqui na microrregião 1. Colega chamado aqui para manifestar interesse por Boa Vista. Então, se esse 1 lá de São Luís não declinar da vaga, o próximo será o 19 ampla concorrência. Lembrando que a grande maioria está bem classificado na unidade de Manaus. Vamos lá para o próximo cargo. Próximo cargo, gestão hospitalar, 738. Gestão hospitalar, só teve um chamado também, tem pouco candidato na reserva, pouquíssimo mesmo, todos convocados. Vou tirar aqui a situação local. O primeiro colocado, ampla concorrência, também é o primeiro colocado Piauí, dificilmente virá, dificilmente, é muito complicado assumir. Mas quem sabe, né? Quem vai se dar bem nessa história são os candidatos de Manaus, do HUGV. Vou filtrar aqui Manaus. Perceba que o primeiro é o primeiro colocado também em Teresina. Olha como tá. Então, aqui provavelmente essa vaga vai ficar entre o 9, 14 e 18. Lista regional. E para Manaus, nós já tivemos essa situação com engenheiro eletricista, lembra lá? Inclusive a gente fez as análises e apontava de quem assumiria era um candidato cuja classificação estava em Manaus, e foi isso que aconteceu. Então aqui para a gestão hospitalar, com toda certeza a gente pode firmar, esse primeiro aqui pode pensar, né? Nem para sair a sua convocação antes do dia 14 seria bom demais aqui para o 9, para o 14, para o 18, 20 e 22. Então, essa é a realidade aqui do gestor hospitalar. Vamos pegar outro cargo. Agora, analista qualquer área de formação. Esse é um cargo também que classificou muito pouco mesmo. Primeiro colocado, primeiro de Piauí. E aqui de cara o segundo, primeiro Manaus. Vamos torcer, cara. Já pensou se a convocação do primeiro colocado, qualquer área de formação, aqui de Manaus, sai antes do dia 14? Vai ser bom demais, cara. Bom demais para os outros. Então aqui acho que eu nem preciso fazer o filtro, né? Não convocou ninguém. O filtro aqui está bem visível aqui para você. Olha, aqui Manaus, o segundo, caso Piauí decline da vaga. Então quem vai assumir é o segundo, ampla concorrência, e primeiro aqui local de Manaus. Depois Piauí,
Manaus novamente, Manaus, Piauí de novo. Então aqui a galera está entre Piauí e Manaus. Possivelmente a vaga será preenchida por colega também de Manaus. Então aqui vai criar uma boa reservinha aqui, com toda certeza, né? Vamos torcer para que a convocação do colega aqui, primeiro colocado, qualquer área de formação em Manaus, saia antes do dia 14. Ou então, durante todo o processo, acompanhou um candidato que ele fez os exames, passou pelo médico, recebeu o apto. Quando estava indo para assinar o contrato, a convocação dele saiu na unidade. Então, está aí a situação de analista administrativo, qualquer área de formação. Uma situação confortável aqui para os especialistas, qualquer área de formação que estão classificados na cidade de Manaus. Vamos lá para o próximo cargo. Agora, tecnologia da informação, 10h57. Tecnologia da informação chamou nas três categorias. Chamou aqui ampla concorrência, chamou PNP, inclusive é de Manaus, esse PNP. Esse vai assumir com toda certeza. Olha aqui. Ele é primeiro aqui, terceiro aqui. Está numa situação boa. E o primeiro PCD, que também é de Manaus. Pô, legal aqui, ó. Só tá dando Manaus. Então, tecnologia da informação. Essa é a situação. Aí vamos puxar aqui. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo aqui pro pessoal de Manaus, tecnologia da informação. Muito tranquilo mesmo. Isso só vai dar Manaus. Olha como tá. Então, primeiro Manaus. Talvez ele pense em declinar, ou quem sabe não saia o edital dele antes do dia 14, né? Depois o primeiro ampla, né? Depois o primeiro PNP e o primeiro PCD. Não, o primeiro PCD aqui, ó. Essa é a situação de Manaus. Então, se o primeiro não assumir, quem vai assumir aqui é o 17, o 3, o 3 ou 17. Então, essa situação aqui para Manaus tá muito boa mesmo aqui para o pessoal da tecnologia da informação em Manaus. E agora vamos para o último cargo. Aqui embaixo está o link com esse PDF para você. E por fim, assistente administrativo, 1244. Assistente administrativo. Chamou nas três categorias. Nas duas. Chamou ampla concorrência. O sétimo, lista regional ampla. E o sexto, PCD, lista regional, aqui assistente administrativo. Aqui está a legenda para você se guiar. Vamos tirar aqui os convocados e deixar só essa situação. Então, essa é a situação. Aqui o sétimo ampla. Aí em seguida Piauí, Pará, Macapá, São Luís. Olha, essa galera toda aqui não vem, cara. Não vale a pena. A não ser que eu já acompanhei um assistente administrativo. Olha a história dele. Ele lotou, e ele já com mestrado, inclusive. Ele lotou em Uberlândia, no concurso de Uberlândia, né? Passou um tempo lá, se qualificou. Tem muito assistente nessa situação. Aqui já fica um bizu para você. Se você já tem a sua formação superior, e muitos têm, a grande maioria, por isso que eu falo, a reserva do concurso ABC é uma reserva muito qualificada. Aí o que o candidato fez? Ele assumiu lá mesmo, estava trabalhando, ganhando bem como administrador, mas preferiu assumir o concurso ABC como assistente, o salário caiu e muito. E depois ele se qualificou no interno da empresa, tem uns cursos que ela exige na hora de concorrer a cargo de chefia. Abriu um processo seletivo para chefia em Macapá. Ele fez o processo, passou e foi assumir o cargo de chefia em Macapá. Aí o salário melhorou, mas ainda com o cargo de assistente administrativo. Quando foi agora no concurso recente, ele fez o concurso para administrador, passou, teve aprovação e foi nomeado como administrador. Então tem essas estratégias aí que você pode estar fazendo também, você que é assistente administrativo.
Aí eu vou pegar aqui Manaus para a gente ver como é que fica a lista de Manaus. A partir do 128. Então você 128, ó, que é o 12, o 14, o 15, o 16, o 20, ó, pensa nessa possibilidade real de ir para Roraima. Ó, o 31, Manaus, que é o 212. Aqui vai estar esses PDF para você, espero que sirva para alguma coisa, para você se orientar e não ficar tão perdido. Então essa aqui foi análise preditivo, mais ou menos uma prévia de como ficará. Terá sim lista de interessado, não tão grande, né? A gente prevê aí um cadastro de 15, 10, 20. Se você tiver acesso depois do dia 14 e quiser compartilhar com a gente guarda sigilo, né? Até para ajudar os outros colegas também. Mas vai ter reserva sim, vai ter reserva lista de interessado, por conta dos reservistas de Manaus. Manaus é que vai manifestar interesse com toda certeza em peso aqui para Roraima. Vou estar fazendo isso também nos cargos da área assistencial. Um abraço, um bom domingo a todos. #convoca EBSER.